Da lacht der Weidebub vor lauter Freud. O Mutter, Mutter meiner Billigkeit. Salve, querido constante, tranquilo? Hoje, então, eu venho falar um pouquinho sobre músicas que os nossos antepassados escutavam. Esse é um ponto difícil realmente da pesquisa de a gente conseguir se aprofundar. Porque como que a gente vai descobrir que música que o seu avô, que o seu bisavô, que a sua trisavó escutavam? Isso é algo muito efêmero. Isso se perde assim. Por quê? O que a gente gosta de escutar, a não ser que esteja salvo em alguma playlist por aí, quando a gente se for, isso vai junto com a gente. Se a gente não conversar com as pessoas dos nossos gostos musicais, não falar para os nossos filhos, não deixar eles perceber esse ambiente musical que rola. Da mesma forma os nossos antepassados. Se os nossos pais, nossas mães, nossos avós não percebiam esse contexto musical da família deles, dificilmente isso seria passado para outras gerações ou as demais gerações saberiam de alguma forma. Como é o caso, por exemplo, do meu avô do lado da minha mãe, pai da minha mãe. Minha mãe fala pouquíssimas coisas do que ele escutava, né? Mas ela cita alguns nomes de cantores que ele gostava muito. Por exemplo, Vicente Celestino. Então ela diz que ele gostava muito, especialmente escutava muito O Ébrio. Então, famosa canção. E aí, depois eu fui procurar que música era essa que até então eu não conhecia. Nossa, eu já escutei isso muitas vezes já toquei essa música, enfim. Já fui atrás para conhecer um pouco melhor e outras músicas dele, né, que possivelmente também meu avô conhecia e gostava. Mas eu tive o privilégio, não sei por que disso, de ter este livrinho, pequeno caderno, só que esse é do meu outro avô, do meu avô paterno. E aqui, é muito legal isso, é fantástico. Ele escreveu músicas, as letras de músicas que ele gostava possivelmente de escutar, né? Acredito eu. E ele coloca, o mais legal de tudo é que ele coloca datas. E essas datas, na maioria das vezes, depois que ele terminava de escrever a música, ele colocava essa data aqui. E a maioria delas se refere ao ano de 1926. E o que tem de especial nesse ano? Possivelmente esse ano de 1926 foi o ano em que ele organizou as coisas dele lá na Áustria e partiu para o porto de Cherbourg, na França, no norte da França. Porque ele embarca depois no começo do ano de 1927. Então eu acredito que ele tenha escrito essas músicas, as letras das músicas, sabendo que ele está partindo para um local totalmente desconhecido dele e ele está levando parte da herança cultural da terra dele. Então essa música, por exemplo, aqui que tocou, e tantas outras que tem aqui dentro, que eu estou fazendo uma listagem, separando todas elas para poder saber quais são. Inclusive, olha que legal isso aqui. Na última página aqui, tem uma Edelweiss, que está aqui, sobrevivendo aqui quase um século depois. E essas músicas, então, eu tenho catalogado elas e buscado versões, né, as versões mais antigas, não versões muito atualizadas, dessas próprias músicas aqui, para poder ver o que o meu avô escutava. Então dentro aqui tem letras de trechos de óperas, tem canções, por exemplo, de Schubert, diversas coisas, cantos populares, cantos operísticos, que ele escutava. E isso representa muito para mim, porque esse caderno sobreviveu a tudo isso, né? Sobreviveu a vinda dele lá da Áustria, passando por sei lá quantos lugares, até aqui, até hoje. Então mostra um pouco do que meu avô escutava. É uma forma de a gente buscar conhecer melhor e mais a fundo os nossos antepassados. Meu avô, ele faleceu em 1971, 14 anos antes de eu nascer. Então, infelizmente eu nunca tive contato com ele, e longe disso, né? Mas é uma forma de ter um caderno
que ele usou, que ele trouxe, que sobreviveu, e poder escutar, procurar as músicas e conhecer um pouco mais dele. Eu sei que isso não é uma coisa normal que toda a família vai ter, e eu só tenho esse desse meu avô, eu não tenho do meu outro avô, por exemplo, porque ele não escreveu as músicas que ele gostava de escutar. Mas é um pedacinho da minha história, da história da minha família, do meu lado paterno, que está registrado aqui. E a minha tia, filha dele, a minha mãe sempre contam, né, dessa saudade que ele tinha da terra natal, de que ele cantava as músicas dele, chorava cantando, a avó Rosa falava, né? Ele cantava muito bem. Minha mãe tinha comprado um violão para ele. Ele sentava na cama, tocava violão e chorava. E ele às vezes cantava essas músicas e saíam as lágrimas e começava a chorar. Ele gostava de tocar violão, cantar. Ele cantava essas músicas bem antigas, austriaco, dialeto austriaco, que nem eu não entendia. Ele cantava. Ele tinha uma voz muito bonita, muito bonita. E ele tinha um violão, depois eu mostro, eu vou pegar vocês vão ver aqui uma foto de um violão que ele tinha, que foi roubado aqui no Brasil. Então, era um violão que, nossa, eu ia ser muito xodó desse violão que ele tinha. Ele tocava sanfona, ele cantava, inclusive a minha tia fala que havia uma gravação em áudio dele cantando algumas músicas, e nessa década de 80, se eu não me engano, entraram na casa e roubaram o aparelho, tudo, e levaram junto, né? Então foi se perdida a única possibilidade de eu escutar a voz dele cantando, né? Então eu não tenho essa possibilidade, infelizmente, né? Então isso é um ponto legal dentro da sua pesquisa genealógica. Se você tem essa oportunidade, converse com as pessoas mais velhas da sua família, com a sua avó, com seu avô, com seus pais, se for tios, enfim, sobre o que os pais deles, os avós dessas pessoas, se eles souberem, claro, né, gostavam de escutar, que tipo de música, algum cantor da época, enfim, o que isso pode acrescentar dentro da sua pesquisa é muito legal. E você vai acabar conhecendo uma variedade de músicas que às vezes você não fazia a menor ideia. Isso acrescenta bastante dentro da sua pesquisa. Você tem algo desse tipo na sua pesquisa? Um livro de músicas dos seus antepassados? Grande abraço.